Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, diga. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pega suas mãos, igreja, o Rei da Glória, diga. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Feliz domingo, pastor Ivan. Feliz domingo. Feliz domingo. Aleluia. Você que está aí juntamente conosco, participando da Glória a Escola Deus. Bíblica Dominical. Que momento gostoso, momento de estudarmos a palavra de Deus e celebrarmos com muita alegria a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. E hoje nós queremos agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de tê-lo como nosso Pai. Nosso Pai. Vamos, neste momento, cantar o hino dizendo assim: Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. É Nosso antigo, né? Pai. Glória a Ele, Deus. toda honra, toda glória, todo Toda louvor, toda adoração. Estamos aqui neste momento para agradecer a Deus, nosso Pai Supremo. Hoje é dia Aleluia. dos pais. Glória a Deus. Você, papai, que está aí também, nós queremos desejar para você as mais ricas e abundantes bênçãos do Senhor para Amém. a tua vida. Você também que não gerou, mas você também que é pai no sentido espiritual. Sim. Nós queremos louvar a Que Deus cuida, pela né, tua pastor? vida. Que cuida de vida, cuidou Sim. da família, cuidou. Aquele que tem seus enteados, né? São os Sim. pais, aquele É que verdade. teve responsabilidade de cuidar de pessoas, né? Amém. E como nós estamos estudando, responsabilidade cristã, né? De amar a sua família, cuidar dos seus filhos. Bênção de Deus, Amém. E aleluia. como a Sou palavra- privilegiado, pastora, porque também sou pai. É verdade. Sou pai e avô, aleluia. É. Glória a E Deus. é um privilégio, porque aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. E ele é refúgio para os seus filhos, amém? Amém. Aquele que teme ao Senhor. Então, tema ao Senhor é o princípio de toda a bênção para seus filhos, seus netos, para aquele que você conduz ao caminho da verdade. Você também que é um pai espiritual, Aleluia. você que tem cuidado de vidas. Nós queremos deixar para você nesta manhã. Parabéns. Que Amém. Deus te Vamos abençoe. orar, né, pastora? Amém. Eu agradeço muito a Deus o privilégio, né, de ter pais todo-poderoso conosco, nosso Deus, e ser pai, pastor,
né, Pai, que cuida de ovelhas, né, que as ovelhas são como se fossem filhos nossos. Deus abençoe todos, você, o rebanho de Cristo. Nossos amigos, nossa amada que nos acompanha, quero orar por você. Talvez você esteja precisando muito, muito hoje de um socorro de Deus urgente, né? Ele é Deus presente na hora da angústia. Pai, em nome de Jesus, pedindo a tua bênção no dia de hoje, nosso Pai Celeste, socorre-nos agora, Deus, acudindo, Deus, vidas que estão, Deus, caídas, prostradas, desanimadas, doentes, enfermas, muitos até no hospital. Agora peço que eu visite agora o meu amigo Duílio, Pai, que está lá internado, e outras pessoas, irmãos, amigos que precisam nessa hora da tua bênção, Pai. Pedimos assim o teu socorro urgentemente e abençoa todos, no nome de Jesus oramos, amém. Amém, amém. Então, glória a Deus, né? A pastora Maria já está esperando aí, mais uma vez, um assunto poderoso da série Responsabilidade Cristã. A palavra está contigo, pastora Maria Barbosa. Parabéns, papai, pastor Ivan, parabéns. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Deus abençoe todos vocês. Vamos para a Escola Bíblica Dominical. Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, querido, bom dia para você, a paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, que alegria voltarmos na nossa EBD com essa série Responsabilidade Cristã, amém? Glória a Deus, você é muito bem-vindo. Amados, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos continuar na nossa série. Na semana passada, nós abrimos essa série, nós falamos sobre a nossa responsabilidade. O que é ser responsável, que é exatamente ser compromissado, ser cumpridor, estar consciente, ser confiável, consequente, respeitador. Então nós vimos aqui a importância de sermos responsáveis e sabermos que temos responsabilidades como crentes. Quando nos convertemos, nós herdamos muitos direitos, mas também temos muitas responsabilidades e precisamos colocá-las em práticas. E hoje nós vamos tratar sobre um segmento que nós precisamos nos manter responsáveis. Eu quero falar hoje sobre a responsabilidade de crescer em santificação. Diga comigo aí, crescer em santificação. Santificação, talvez você já ouviu falar de santificação e talvez você ficou num conceito muito legalista da santificação, e eu quero trazer um conceito bíblico para você de santificação. Escuta isso, é importante que a gente abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender o que a Bíblia fala de santificação. Diferente muitas vezes do que a gente escuta por aí. Vamos falar a palavra. A santificação, queridos, ela iniciou desde o momento que eu e você aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Na nossa conversão, naquele momento que fomos salvos como um ato, naquele momento iniciou-se então o processo de santificação. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, no momento em que eu e você nos convertemos, a Bíblia diz que nós fomos santificados por Deus. Foi Ele que nos santificou. Agora, afinal, o que é ser santificado? Por que eu preciso crescer em santificação? E o que é ser santo, afinal? Vamos ver isso? Então, vamos lá. Primeiro é importante a gente pensar sobre o que não é ser santo. Muitos conceitos aí que não tem nada a ver com ser santo. Então quero pensar com você que ser santo não é ser perfeito. Você sabia? Ser santo não é ser perfeito. Ser santo também não é ser totalmente sem defeitos. Se a pessoa é impecável, não tem defeito nenhum, também não é. Ser santo não é seguir um conjunto de regras decoradas e obrigatórias e viver como se fosse um robô praticando aquilo ali, senão vai acontecer um monte de coisa com você. Ser santo não é viver sob ameaça. Escute isso. Ser santo não é isso. Ser santo não é um estereótipo. É a roupa que eu visto. É a maquiagem que eu não coloco. Eu vou ficar isolado. Não. Ser santo não é isso. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é uma obrigação que traz um jugo terrível consigo.
Ser santo é outra coisa. Quer saber o que é ser santo? Olha o que a Bíblia fala sobre ser santo. Ser santo é ser separado para um propósito específico. Escute, não tem nada a ver com a tua perfeição, tem a ver com quem te separou, que foi Deus. Sabe, ser santo, segundo a Bíblia, é ser separado para uso exclusivo de Deus. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa separado. Então, se a gente puder dizer, biblicamente falando, ser santo é ser separado com prazer para ser usado exclusivamente por Deus. Você quer ser santo, aleluia. Você quer ser separado para uso exclusivo de Deus. Pois é, Deus nos chamou para sermos santos, separados exclusivamente para o seu uso. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos santificou, Deus nos separou para seu uso exclusivo. Sabe, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E isso é tremendo. O propósito de Deus em nós. Amados, Deus nos salvou, não para que nós permanecemos como éramos, mas para que nós possamos provar a mudança de vida, que é a salvação. E a partir desse momento, Ele iniciou em nós, Deus startou em nós um processo de santificação, de separação, para que Ele possa nos usar conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu posso ouvir aleluia? Deus nos santificou. Então eu e você somos santos, não porque somos perfeitos, mas porque somos separados para o uso exclusivo de Deus. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Isso não tem nada a ver com legalismo. Nós temos que parar com esse negócio de ser santo, é usar uma roupa comprida, um cabelo lá no pé, é ficar escondido de todo mundo. Ser santo é não poder olhar para ninguém, para não pecar, nada disso. Ser santo é ser separado por Deus. Aleluia! Então nós temos a responsabilidade de crescer em santificação. Quando fomos salvos, Deus iniciou em nós um processo de santificação. Agora cabe a mim e a você manter o nosso crescimento em santificação para que possamos ser cada dia mais úteis para uso exclusivo do Senhor. Você deseja isso para a sua vida? Amém. Quero pensar com você sobre o texto que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Estultícia é tolice, estupidez, né? Então, olha só, a Bíblia está fazendo aqui uma analogia, uma coisa que eu quero pensar com você. Primeiro diz assim, olha, a mosca morta, ela exala mau cheiro e ela inutiliza o unguento do perfumador. Está falando do perfume. Antigamente, a produção de perfume não é como era hoje. O perfume era feito à base de óleo e colocava-se no óleo essência de flores, de plantas, e essas essências, o cheiro impregnava no óleo, tanto o cheiro quanto o gosto, e aí virava um perfume, era cheiroso. Mas a Bíblia está dizendo que se uma mosca cair lá, se a mosca morta cair nesse óleo perfumado, ela vai estragar aquele óleo. Então eu aprendo aqui que uma coisa ruim, pequena que seja, como uma mosca morta, ela pode estragar uma coisa muito grande, que é um frasco de perfume do perfumador. Então a mosca é um inseto que exala mau cheiro, seja qual for. A gente hoje conhece como percevejo, né? Que exala aquele cheiro horroroso quando ele é morto. E aí a Bíblia está fazendo uma referência. E quando cai no óleo, danifica o perfume. Eu quero pensar com você sobre esse significado. E tem tudo a ver com a nossa responsabilidade de santificação. O óleo na Bíblia aponta para a unção do Espírito Santo. O perfume aponta para o nosso bom testemunho. Lembra? A Bíblia diz assim, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Então fala do nosso testemunho. Então o óleo fala da unção, o perfume fala do nosso bom testemunho e a mosca fala da impureza. Sabe, o diabo é comparado a Belzebu, tá lembrando disso? Belzebu significa Senhor das moscas. Fala de impureza, de pecado, de transgressão. Então, o que esse texto está querendo dizer? Que um pouco de impureza
pode comprometer a unção de Deus na nossa vida e, consequentemente, o nosso bom testemunho. São pequenas impurezas, pequenas coisas. Sabe, às vezes a gente acha que aquilo que compromete a nossa santificação são os grandes pecados. Então eu vou procurar ficar longe dos grandes pecados para não comprometer a minha santificação. Mas eu quero te dizer que as pequenas coisas comprometem muitas coisas. É isso que nós precisamos pensar. Sabe, nós devemos aprender a andar separados, aprender a preservar a santidade de Deus em nós, para que a gente não permita que uma mosca morta pouse na nossa vida, pouse em nós. Ou seja, que a gente não permita que o diabo nos toque, que o diabo sugira pequenas coisas, pequenas impurezas para nós, que danifiquem a unção de Deus na nossa vida e a nossa santificação pare de crescer, a gente pare no processo de santificação. Você já pensou por que a mosca morta cai no óleo, no frasco de perfume? Porque ele não estava protegido, porque ele estava aberto, ele não estava tampado. E assim é a nossa vida. Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos crescer em santificação, vigiar, preservar essa santificação, para que o diabo não tenha espaço, não encontre brecha para lançar impurezas, pequenas moscas mortas dentro da nossa vida, no nosso testemunho. Não podemos nos preocupar somente com coisas grandes, mas temos que nos preocupar com pequenas concessões, pequenas coisinhas. Já leu na Bíblia sobre as raposinhas? A Bíblia diz que as raposinhas danificam a vinha. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Escuta isso. Então, nós precisamos ter cuidado. São as pequenas concessões. Eu já falei aqui sobre o subcristianismo, né? Que é, isso aqui não tem problema, isso aqui eu posso fazer. Não, isso aqui eu posso compartilhar, isso aqui eu posso participar. Amados, temos que ter cuidado com as raposinhas. Elas podem danificar toda a vinha. Elas podem danificar o óleo de Deus na nossa vida. E aí a gente para de crescer na santificação. Vamos preservar a santidade. Eu quero pensar com você sobre 3 áreas que nós precisamos preservar a santidade, que é a nossa responsabilidade. Deus nos chamou, nos entregou responsabilidade e agora cabe a mim e a você praticarmos isso com todo o amor e todo o coração. O Espírito Santo vai nos ajudar. Você crê nisso? Vamos pensar junto. Essa aula é curta. Essa foi uma breve introdução e eu quero pensar com você nos próximos minutos sobre 3 áreas onde nós podemos e devemos preservar a responsabilidade de crescer em santificação. Vamos lá. Vamos lá. Primeira área que eu quero pensar com você, que nós precisamos preservar a santificação na nossa vida. Sabe aonde é? Na nossa vida cotidiana. Diga comigo, na nossa vida cotidiana. Sabe, nós precisamos fazer diferença onde nós formos, todo dia. É no trabalho, é na faculdade, é entre os amigos, é onde estivermos. Nós precisamos preservar a santificação nos nossos relacionamentos do dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas atribuições. Olha o que a Bíblia diz, você conhece bem esse texto, está em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer experimentar essa vontade de Deus, que é boa, que é agradável e perfeita na sua vida cotidiana, no seu trabalho, em tudo que você fizer, nas suas relações, nos seus relacionamentos, nos seus negócios? Então, você precisa tirar a forma do mundo da sua vida e ter de Deus a forma de santificação que Ele destinou para nós. Quando a gente rompe com o mundo, quando a gente rompe com aquilo que não agrada a Deus e a gente decide crescer em santificação, então a Bíblia garante e promete que nós vamos viver a vontade de Deus na nossa vida, boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Veja
que é uma decisão nossa e é uma responsabilidade nossa, sabe? Deus não vai mandar um anjo para nos santificar. Isso não vai acontecer. A santificação é nossa responsabilidade. Somos nós que temos que colocar em prática na nossa vida. Isso vai honrar a Deus. E então nós vamos herdar as promessas. É o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Pensa comigo aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A Bíblia está dizendo que eu sou sal e luz, eu e você. Somos sal e luz da terra. Sabe, o sal tem uma função tremenda, ele tem muitas funções, dá sabor, mas eu quero falar de uma específica. Uma função do sal tremenda é não deixar apodrecer. O sal tem a função de conservar, ele não deixa apodrecer. E a luz tem a função de eliminar as trevas. A Bíblia diz que eu e você temos a função de não deixar apodrecer e não deixar que as trevas dominem, mas nós precisamos aniquilá-las pela luz de Deus na nossa vida. Então, queridos, quando eu e você assumimos a responsabilidade de crescer em santificação, e o que é santificação? Ser separado para uso exclusivo de Deus. Quando você não permite que o diabo use você, que a sua carne fale através de você, ou tome atitudes agressivas, quando você decide ser usado e ser instrumento para uso exclusivo do Senhor, então você realmente é sal da terra e luz do mundo. Não vai apodrecer a sua vida nem o que está ao seu redor. E não vão reinar as trevas no meio onde você está, porque a luz de Deus está na sua vida. Então nós precisamos crescer em santificação no nosso dia a dia, em tudo que fizermos. É no seu trabalho, onde você estiver. Sabe, nós convivemos com tantas pessoas durante o dia, falamos com tanta gente, tomamos tantas decisões, e em todas elas nós precisamos da santificação do Senhor em nós. Eu posso ouvir aleluia. Deus quer entrar aí na tua rotina, trazer você crescendo em santificação para transformar a tua rotina num dia de bênção e de paz, e quando você vai ver Deus agindo por você, porque você tem um compromisso com Ele, e por causa dessa aliança Ele vai honrar o teu compromisso que você estabeleceu com Ele na sua vida, com responsabilidade. É isso que Deus espera de nós, amém? Vamos ver os dois outros tópicos? Vamos lá? Aleluia! Então nós vimos que precisamos crescer em santificação na nossa vida cotidiana. Sabe qual é a segunda coisa que eu quero pensar com você? Nós precisamos crescer em santificação na relação com a família. Fala aí comigo. Na relação com a família. Sabe? Tem gente que é muito crente na igreja, mas não é nada crente dentro de casa. Nós precisamos ser luz e sal dentro da nossa casa. Posso ouvir um amém aí? Lá na sua casa. Esse é o melhor lugar para você dar o testemunho de que Cristo transformou a sua vida. É com as pessoas que convivem com você 24 horas. Com as pessoas que acordam com você, que comem na mesa que você come, que se relacionam, que pagam as contas com você, que participam das suas aflições de casa. É lá que você vai mostrar o seu testemunho, sabe? A forma de falar, o tratamento que é dado, a fidelidade, o companheirismo, o amor, o respeito, a paz, a ausência de violência. É lá que a gente cresce em santidade, é na nossa casa, é no meio da nossa família. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 7,14, parte A, diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Como é que o marido descrente ou a esposa descrente serão santificados se o outro não for santo? Se o outro não for separado, se o outro não for um instrumento para o uso exclusivo do Senhor, se ele resolver agir com a sua própria razão, se encher de razão, o que nós precisamos ser para influenciar o outro a ponto de santificá-lo é sermos santos, é sermos separados para uso exclusivo do Senhor. É isso que Deus espera de nós, amém, amados? Olha o que diz em Romanos, capítulo 6, versículo 13, diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então nós precisamos ser
carvalhos de justiça, é o que a Bíblia fala, né? Dentro da nossa casa, está lá plantado na sua casa, você é justo, você está vivendo a santificação do Senhor, Deus te honra e Deus fala o coração das pessoas, Deus muda situações na sua casa, Deus faz com que aquelas pessoas, seus parentes, seus familiares que ainda não conhecem a Cristo, vejam a diferença na sua vida, porque você escolheu crescer em santificação. Aleluia! A Bíblia diz em Romanos 8, versículos 12 a 14, olha só o que a Bíblia diz, escuta isso. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É você. Você é um filho de Deus. Você é um servo do Senhor. O Senhor te salvou, te santificou. Tome uma posição. Cresça em santificação, influencie dentro da sua casa, seja crente de verdade dentro da sua casa. Você vai ver Deus trabalhar dentro da sua casa por causa do seu bom testemunho, porque eu e você somos o bom perfume de Cristo. Amém? Olha a terceira área e última para encerrar essa aula, que nós precisamos ter responsabilidade de crescer em santificação nessa área. Quer ver qual é a terceira? Na prática do ministério. Você recebeu o ministério de Deus na prática ministerial. Deus separou você, Deus separou todos nós para o servirmos. E muitas vezes nós temos atribuições no reino. Seja o que for, seja diácono, administrador, seja porteiro, seja pregador, seja faxineiro, seja professor, seja músico, seja cantor, seja pastor, seja o que você for. Se é ministério que Deus honrou a você, Deus confiou a você, fazer aquilo, então, querido, você precisa fazer em santificação. Nós não podemos trabalhar para Deus de qualquer forma. Nós não podemos ter mentira nos nossos lábios e subir num púlpito para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos bater na esposa em casa ou bater no marido em casa e ir orar por uma pessoa. Porque onde está a santificação? Como Deus vai receber as nossas obras? Nós não podemos ter uma vida toda errada e subirmos no altar para tocar e cantar para o Senhor. Deus não recebe. Para que Deus receba, a minha obra vai ser provada pelo fogo. Eu preciso estar em santificação. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Sabe, esse fogo aqui é o Espírito Santo. Ele vai provar as nossas obras, ou seja, ele vai colocar à prova para ver se elas serão aprovadas. E o que aprova a obra de Deus em nós é a nossa vida na presença de Deus, sendo instrumentos para uso exclusivo do Senhor. Você quer ser um instrumento para uso exclusivo do Senhor? Tem que crescer em santificação. Basta você se colocar na presença de Deus. Talvez você me pergunte, como que eu vou crescer em santificação? Eu não consigo largar isso. Vá aos pés do Senhor. Peça ao Senhor que unja você, que te capacite. A unção é uma capacitação, que Ele te dê uma capacitação para romper com o pecado e viver exclusivamente para Deus. Então você vai romper, vai crescer em santificação e então você vai ver Deus recebendo a obra das tuas mãos. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9, uma parte, versículo 10, diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça com dedicação, faça se santificando. A Bíblia diz, olha o que diz em Levítico, muito sério esse texto, capítulo 10, versículo 1 e 2, a gente já está encerrando, diz assim, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse texto é muito forte. Fala de 2 sacerdotes, que eram filhos do sumo sacerdote Arão. Esses 2 homens foram, eles tinham um ministério, eles eram sacerdotes. E eles foram, e a Bíblia diz que eles entraram no templo para oferecer com as suas lamparinas. E a Bíblia diz que Deus não reconheceu aquele fogo. Muito sério isso. Muitos estudiosos especulam por que eles teriam sido fulminados. Porque eles eram sacerdotes.
Eles foram lá para acender as lamparinas? Será que eles foram tomar o ofício que era do sumo sacerdote? Será que eles estavam embriagados? Será? Alguma coisa eu sei, eu não sei o que era. A Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que era fogo estranho. Se era estranho, Deus não reconheceu. E quando Deus não reconhece, e quando Deus vira as costas, é porque há profanação, é porque há pecado. Então, eles foram exercer o ministério deles, despreparados, sem santificação. Amados, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, porque Deus não vai receber. Então, você quer ser um vaso de honra? Santifique-se. Quando você se santifica, você entende que você é só um vaso, você é barro. E o que está em você é que tem grande valor. E é o Espírito Santo que habita em você, que te fortalece para ser santo, para andar em santificação, para crescer em santificação, para que Deus receba todas as obras das suas mãos. Escute isso, a santificação não é um processo legal, não é um monte de regras que eu e você devemos seguir. A santificação é a sua entrega ao Senhor, para que o Espírito Santo te unja, te capacite a fazer a vontade de Deus sempre, em todas as áreas da sua vida. Deus deseja ungir você, Deus deseja te capacitar, não só você, mas a mim também, nos capacitar para que possamos crescer em santificação. Sabe? É nossa responsabilidade que eu e você tenhamos esse compromisso com Deus. Isso vai honrá-lo, ele vai se agradar e eu e você vamos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Receba essa palavra, que o Senhor te use, que o Senhor te fortaleça, que você trabalhe para Deus com o coração limpo, completamente rompendo com aquilo que não agrada a Ele, para que você possa ser um servo separado para uso exclusivo do teu Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, diga, Espírito.